Oi pessoal, tudo certo? Hoje então trouxe um tema para vocês relativo aí à mentalidade abundante, paixão e irracionalidade, uma crítica do conceito em si, ou mais precisamente de um modo específico como ele é tratado dentro da androsfera, mais precisamente o conceito aí de mentalidade abundante, certo? Não é uma crítica à mentalidade abundante em si, mas a algo que fica muitas vezes subentendido quando alguns canais tratam, né, deste conceito e fica subentendido no sentido de não ser abordado mesmo. Né? Fica pressuposto, mas não é abordado. Certo? Que é justamente o ponto de que existe, então, de um lado, a questão da mentalidade abundante e de outro, o apaixonamento do homem. Certo? E em muitos canais da androsfera, então, o que se tenta fazer? Mostrar que, em parte, a mentalidade abundante ela pode ser um freio ao apaixonamento. Este apaixonamento a gente vê que já é criticado, digamos assim, em vários textos, né? Desde lá o Nessahar Alita, por exemplo. Então, a crítica ao apaixonamento já é feita dentro aí, digamos, dessas reflexões masculinas, né? E na verdade ela é feita desde os gregos em termos filosóficos, né? Eu já falei aqui em outros vídeos, e então isso é claro dentro da filosofia antiga e inclusive em parte da literatura também, certo? E então não é novidade, né, do ponto de vista filosófico, essa questão de uma crítica ao apaixonamento, embora, claro, com finalidades distintas. Né? E então qual que é a relação entre a problemática da paixão e da mentalidade abundante? E que, a meu ver, é criticável, ou pelo menos temos que explorar de um modo um pouco mais crítico. O simples fato de que a mentalidade abundante em si, ela não é capaz de barrar o apaixonamento e muito menos de aniquilar a possibilidade do apaixonamento. Pelo contrário, muitas vezes ela pode fazer, inclusive, com que o homem ele tenha mais possibilidades de apaixonamento, certo? Então, ela na verdade gera uma espécie de paradoxo, e isso aqui não é abordado. Né? Eu acredito que, então, quero dar minha contribuição ao abordar este ponto específico dentro dessa temática, que é o seguinte: que paradoxo é esse? Que é, né, primeiramente, o que seria essa mentalidade abundante? Basicamente, no sentido aí, em relação ao fato do homem e na busca dele por relacionamentos, relações e daí em diante, né, a mentalidade abundante basicamente seria o fato do homem não ter apenas uma mulher. Né? Claro que isso tirando as questões quando ele já está dentro de um namoro, de um relacionamento mais fixo, um casamento, etc. Né? Não é a traição em si, mas o fato de que ele deve ter uma mentalidade abundante para que ele não caia justamente nas armadilhas, jogos psicológicos e daí em diante, porque justamente ele já tem uma mentalidade abundante, então ele pode dizer não, certo? E o homem só consegue dizer não, já que ele tem uma testosterona alta ou um ímpeto sexual, né, às vezes muito mais alto que a mulher, justamente ele consegue dizer esse não quando ele tem mais opções. Esta mentalidade abundante ela pode ser algo efetivo na realidade, ou seja, o homem ter várias possibilidades reais de mulher, mas pode ser também algo num nível um pouco mais abstrato, ou seja, ele sabe que ele consegue ter aquilo, embora ele não tenha efetivamente, porque ele pode simplesmente estar negando aquilo ali, né? Aqui não vou entrar nas críticas que a própria Black Pill vai fazer à mentalidade abundante, ou mais precisamente a questão de que isto só seria possível para alguns homens específicos e nunca para a maioria. Isso seria um outro ponto, mas não quero entrar nele aqui especificamente. Acho que ele já é suficientemente abordado aí dentro da androsfera em geral. Mas o que eu quero colocar então é, né, uma vez dito aí um pouco sobre a mentalidade abundante em si, o que seria aquele paradoxo ali que ela gera? Tá? Seria o seguinte, que
de um lado, ela pode realmente frear o apaixonamento do homem, na medida em que, de um lado, sua atenção está espalhada por mais parceiros, digamos assim, e de outro, esta atenção, ela, ao espalhar-se, justamente ela consegue fazer com que ele dê menos tempo, portanto, menos valor a uma pessoa em si, e, portanto, é este valor que vai fazer com que esse apaixonamento tenda a existir, certo? É uma supervalorização, digamos assim, né? Então, de um lado, a mentalidade abundante ela pode fazer com que, de fato, essa atenção ela seja, né, dividida, então esse apaixonamento vai tender a ser menor. E, de outro lado, ela faz com que também o próprio menor tempo que o homem tenha a uma determinada mulher faz com que, naturalmente, ele tenha essa valoração dividida e, mais ainda, ele consiga justamente, ao saber que ele pode dizer um não, e mesmo assim ele vai ter outras opções, ele consegue jogar esse jogo de um modo mais efetivo, no sentido que ele é mais senhor de si, né? Ele está menos dependente, digamos assim, de uma valoração alheia. Certo? Por quê? Porque ele tem mais valorações à sua disposição. Ou seja, isso de fato pode fazer com que ele se livre do apaixonamento por esses motivos que, né, eu estou colocando. Então, sim, ela pode frear. Mas, de outro lado, o que acontece? Justamente por ele ter que, para ter a abundância, buscar mais opções, certo? De parceiros, de relações, daí em diante, ele, ao mesmo tempo que está abrindo mais o leque, ou abrindo mais o campo, justamente de possibilidades do próprio apaixonamento. Porque entre essas parceiras, digamos assim, que ele tem, ou, né, esses contatos, essas relações daí em diante, seja como for, que seja colocado isso, e o que vai acontecer? Ele vai tender a, em um momento determinado, lidar com uma mulher que vai ter características que geram nele este apaixonamento. Ou seja, se de um lado se gera todo este processo que pode frear um apaixonamento de fato, né, de outro pode abrir para mais possibilidade dele. Ou seja, no fundo, o homem não consegue fugir disso. Ou seja, da possibilidade do apaixonamento. Nem mesmo através da mentalidade abundante. Então, acho que, quer dizer, isso não é bem colocado, né, quando se aborda ela. Né? Então, dado que ela própria em si não é capaz de aniquilar isso, né, essa possibilidade, a única coisa que ela pode efetivamente fazer, além dos pontos que eu coloquei, é, na verdade, talvez fazer com que o homem se cure mais rápido após um apaixonamento determinado. Porque, claro, se o homem só tem uma possibilidade, né, e ele tem um apaixonamento, então aquilo ali termina, e ele não tem mais nada, então, obviamente, ele vai tender a o quê? Ficar muito mais mal, né? Ele dependeu muito mais, ou ele dependia muito mais daquela determinada parceira ali. Mas, de outro lado, então, de fato, a mentalidade abundante ela pode voltar e fazer com que esse homem tenha menos dores aí no fim de uma relação, justamente porque ele tem mais opções, então ele pode, digamos que, se curar mais rápido, vamos colocar desse modo, né? E também ele vai tender ao que? Ficar menos refém dos próprios jogos, né, que as outras pessoas podem fazer, ou que uma pessoa determinada possa fazer com ele, porque justamente ele pode dizer mais não e mesmo assim ter o que ele quer. Ou seja, a mentalidade abundante ela pode sim trazer alguns benefícios determinados, mas o que eu quero dizer é que ela não consegue aniquilar este apaixonamento. Por quê? Porque muitas vezes ele não está vinculado ao fato de simplesmente se ter ou não opções. Porque às vezes parece que isso é meio colocado assim em alguns canais que abordam esse tema, né? O apaixonamento, eu acredito que ele tem a ver muito mais com pontos específicos de uma determinada pessoa, pontos que são irracionais, digamos assim, do ponto de vista da própria compreensão mesmo, né? A gente pode compreender de um modo racional, mas eu quero dizer, para o indivíduo aquilo é irracional. E é por isso que eu coloquei também irracionalidade aí no título do vídeo. Ou seja, é irracional no sentido
de que, vamos colocar uns exemplos concretos, né? Por exemplo, o jeito de uma determinada pessoa, né? O timbre da voz, o jeito, a própria movimentação corporal, os gestos, tudo isso que é muito sutil e às vezes é quase subliminar, essas coisas elas podem sim afetar o homem de um modo a gerar o apaixonamento. É muito mais profundo, é muito mais sutil do que o simples fato do homem buscar por sexo, por exemplo. Né? Porque parece que muitas vezes é colocado desse modo, né? Que esse homem ele vai apaixonar porque ele transou e gostou. Não, isso não faz sentido nenhum. Né? Porque senão ele apaixonaria por todas as mulheres dentro dessa teia dele criada pela mentalidade abundante. Não faz sentido. Onde há o apaixonamento é onde há coisas que vão além da mera questão sexual. São coisas que ultrapassam isso, né? Muitas vezes até mesmo ali o jeito da pessoa, a inteligência, digamos assim, o nível que essas inteligências se mesclam ou seja, se dão bem uma com a outra, no sentido das coincidências que essas consciências, em termos intelectuais, possam ter, por exemplo. Isso também pode abrir. Eu não estou falando que é só isso que gera, mas pode ser ou é, né, uma quantidade de coisas, né, específicas que estão além do nosso olhar racional. Eu quero dizer no primeiro olhar racional, né? Mas depois que a gente para pensar sobre essas coisas, a gente pode vir com a razão e detectar. Mas eu quero dizer que quando isso ocorre, vai ocorrer de um modo que está para além da razão do indivíduo em si, né? E inclusive eu coloquei aí o quadro do Van Gogh justamente voltado para essa questão de uma irracionalidade, até de uma questão de um apaixonamento, de uma loucura, né? Esse quadro aí dele tem a ver justamente com essa expressão da loucura e daí em diante, que é o grito, né? Então, quer dizer, essa questão do irracional permeia a questão das paixões. E o irracional tem tudo a ver com essa questão da loucura mesmo, é por isso que os próprios antigos, né, os filósofos, associavam paixão e loucura. Né? Ou seja, seria um estado alterado da mente. Por quê? Porque o indivíduo acaba não tendo nenhum controle sobre aquilo ali e ele sai de si, por assim dizer. Né? Ou seja, mesclando tudo isso, temos então o fato de que, se de um lado isso tem componentes demasiado irracionais, não pode ser algo que a racionalidade que cria a mentalidade abundante, ela consiga simplesmente superar isso aí, essa irracionalidade, né? Pelo contrário, muitas vezes a mentalidade abundante ela pode sim gerar mais opções ainda do homem cair num apaixonamento. Né? E aí dentro desse apaixonamento ele pode inclusive voltar-se contra si mesmo e destruir a mentalidade abundante. Né? E esse seria o perigo, né, do próprio jogo todo, né? É como se o homem estivesse sempre numa corda bamba. Mesmo aquele que está com a mentalidade mais abundante possível, ele está sempre numa corda bamba. Ele acha que ganhou o jogo porque ele está na mentalidade abundante, mas ele pode conhecer alguém que vai tender a destruir aquilo ali. Então, quer dizer, é impossível que o homem escape do perigo. Né? Apenas talvez com o próprio celibato total. Né? Mas mesmo nesse caso também é interessante porque uma questão que não é posta é justamente se esse celibatário ele tivesse aquele apaixonamento, um apaixonamento específico, né? Será que ele não destruiria o próprio celibato? Né? Como, por exemplo, um padre que muitas vezes larga o próprio seminário, né? Larga aquela vida ali religiosa, etc., simplesmente por causa de uma mulher. Mas já parou para pensar isso? Quer dizer, se um próprio padre ele pode largar tudo aquilo em função de uma paixão, né? De um apaixonamento dele, um homem que está no celibato, no sentido aí masculinista da coisa, né? Só que ele também não poderia, né? É claro que isso se torna mais difícil na medida em que justamente as mulheres buscando pelos homens do topo, vamos colocar assim, né? A entergamia hoje em dia está muito mais alta, é mais difícil que ela dê a chance para que esse apaixonamento exista, né? Então é por isso que talvez seja mais fácil hoje um homem ser celibatário. Né, mas tirando esses casos, eu quero pensar assim, em exceções, né, vamos dizer. E às vezes não é um caso que se coloca muitas vezes. Né? Mas enfim, aqui não é uma crítica, né, à mentalidade abundante, mas há apenas aí uma consideração sobre essas questões que ficam subentendidas e que às vezes a gente não as aprofunda
né, e acaba cometendo aí alguns erros, né, em achar que a mentalidade abundante isolada ela pode vetar todos os males, entre eles um apaixonamento. E então por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha aí conseguido explicar um pouco, né, não é um tema tão simples aí de ficar, né, dialogando sobre ele e tal, mas acredito que tenha exprimido aí o suficiente para colocar em pauta algumas questões, e aí deixem nos comentários ou críticas ou, né, sobre mais digressões sobre o tema e tal, para a gente conversando sobre estes e outros assuntos. Então por hoje é isso, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.